Bom dia, igreja valorosa, a igreja do Senhor, a pérola do Senhor, a igreja que Ele amou com amor eterno. Então quer dizer que nós estamos garantidos no amor de Jesus. Então não perca as esperanças, mesmo que você olhe para o lado e ache que ninguém ligue para você, que ninguém te ama, tem um Deus Todo-Poderoso que amou você com morte de cruz. E este Deus tem cuidado dos teus caminhos, da tua vida, dos teus desafios. E é Ele mesmo quem diz, não temas, porque eu sou contigo. Sabe quantas vezes tem escrito na Bíblia, não temas? 365 vezes. Aí você imagina, um não temas para cada dia do ano. Então nós temos a garantia da vitória em Cristo Jesus. Amém? Então a este Deus poderoso, lindo, majestoso, que cuida de nós, apesar das nossas falhas. Então a Ele honra, glória, poder e majestade e o teu tributo. Em nome de Jesus, o teu tributo de amor. Então aplauda o teu Deus em nome de Jesus. O tema do nosso culto hoje é Jesus está voltando. Prepare-se. Marcos 14, do 32 ao 42, diz assim: Então caminharam para um lugar chamado Getsêmani, e tendo chegado, solicitou Jesus aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levou consigo a Pedro, Tiago e João, e começou a sentir grande temor e profunda angústia. E compartilhou com eles: Minha alma está extremamente triste até a morte. Ficai, pois, aqui e vigiai. Caminhou um pouco mais adiante e, prostrando-se, orava para que, se possível, aquela hora fosse afastada dele. E rogava: Abba, Pai, todas as coisas são possíveis para ti. Afasta de mim este cálice. Todavia, não seja o que eu desejo, mas sim o que tu queres. Ao voltar para os seus discípulos, os surpreendeu dormindo. Simão, chamou ele a Pedro: Estás dormindo? Não conseguiste vigiar nem por uma hora? Vigiai e orai para não cairdes em tentação, pois de um lado o espírito está pronto, mas por outro lado a carne é fraca. E uma vez mais ele se afastou e orou, repetindo as mesmas expressões. Ao regressar novamente, os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, mas não sabia como justificar-se. 41, eu repeti o 40, mas é 41 agora. Voltando ainda uma terceira vez, ele lhes admoestou: Ainda dormis e descansais? Basta, eis que a hora é chegada. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, pois, e vamos. Eis que chegou aquele que me está traindo. Oremos. Senhor, Deus de poder e glória, Pai eterno, todo-poderoso. Todos os domingos, Senhor, nós nos reunimos para ouvir a Tua voz, para ter ensinamento da parte do Teu Espírito Santo, Senhor. Pai, fala conosco, Paizinho amado, abre os olhos dos nossos corações, Pai, para que possamos ser transformados de glória em glória, para refletirmos a Tua imagem e a Tua semelhança, para falarmos, ó Deus, Pai, da parte do Teu Espírito para outros,
Ensina-nos, Senhor, a tua palavra. Ensina-nos a andar no teu caminho. Dai-nos a tua direção. Abra o nosso entendimento, Pai. No nome de Jesus, nós te pedimos para a honra e glória do teu nome, e a igreja diga amém. Amém e amém. Esta é a terceira ocasião em que Jesus orou sozinho, à noite, em momentos críticos no seu ministério. No Getsemane, ele orou de forma humilde, agônica, perseverante e triunfante. Ele foi um homem de oração. Então, Adolf Paul, ele enfatiza que cada versículo é Jesus quem vigia, quem ora, e também por isso quem é preservado. O que ele está dizendo? Que Jesus fala, vocês precisam orar, vocês precisam vigiar, para que vocês sejam preservados e alcancem o triunfo. E que triunfo é esse que Jesus está falando? Jesus está falando do triunfo da glória celestial. Jesus é o maior exemplo de oração em tempos de angústia. Porque nós não estamos fora das angústias. Negativo. Ele ainda disse, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele não garantiu uma vida sem luta. Então, quando sua alma estava angustiada, o que Jesus fazia? Ele orava. Na hora da aflição, o que é que nós devemos fazer? Para onde devemos nos voltar? Para Deus. Na hora da aflição, na hora que as situações estão pegando, na hora em que você não vê saída, na hora do desespero, na hora em fase de morte, de doença, de problema financeiro, para onde que nós devemos nos voltar? Para Deus. Para Deus. Aí você, se você não exercer a sua vida de oração, você nunca vai encontrar confiança em Deus nesses momentos. Porque Deus treina os seus filhos nessa hora. É na hora da dor. Mas você não está entendendo, você não está entendendo. Não tem saída, não tem saída. Tem sim. Para Deus, sempre tem uma saída. Sempre tem. Então, se você tiver uma vida de intimidade com Deus, uma vida de oração e vigilância, você vai ver Deus agir na tua vida e você vai ver a confiança que cresce em você desse relacionamento. O primeiro grito na hora da dor deveria sair, sabe de que forma? Na forma de oração. O primeiro grito na hora da dor. Então, qual é o conselho de Tiago, irmão de Jesus? Quer ver Tiago 5,13? Ele fala assim, está alguém entre vós sofrendo? O que ele manda? Faça a oração. Então, faça a oração. Qual é o segredo, pastora? Oração. Então vão te chamar de homem de oração, mulher de oração, irmãzinha de oração. Ô, glória! E é assim que nós devemos ser. Se o marido está dentro de casa e fala algum problema, olha isso assim, assim. Porque o homem, ele é mais racional. Então, olha só, não estou vendo. E aí você, que é a mulher, que a Bíblia diz que é a sábia da casa, que edifica o lar e fala, vamos orar. Vamos orar porque Deus tem uma resposta para esse nosso problema. Eu não quero orar nada não tenho força para orar, mas eu oro. Não é assim? É desse jeito? Então Jesus não apenas orou no Getsemane, ele também ordenou os discípulos a orarem
e apontou o quê? A vigilância e a oração como um modo de escapar da tentação. Se você não tem intimidade com Deus, você vai cair sempre em tentação. Sempre. Marcos 14, 38 fala assim, ó, vigiai e orai, para não cair em tentação. Pois de um lado, o espírito está pronto, mas por outro lado, a carne é o quê? Fraca. Então Jesus não botou isso aqui para nada, não. Isso aqui é uma ordem, ó. Vigia e ora. O teu espírito está pronto, mas a tua carne tende a desacreditar, tende a te levar para o lado errado, para o caminho errado. Vai ouvir vozes erradas. Então nós temos que orar e vigiar. É um exercício. Ai, pastora, eu já ouvi isso, eu já ouvi. Mas tem que orar de joelho? Bom, eu oro de joelho. Mas é bem desconfortável. Foi desconfortável para Jesus também a cruz. Foi desconfortável aquela coroa de espinho. Foi desconfortável os pregos nas mãos dele. Não é? Foi desconfortável a chicotada. E olha que ele ficou no Getsêmani falando, Deus, se for possível, passa de mim esse cálice. Porém, se não for, faça-se conforme a tua vontade. Por que Jesus estava falando para fazer conforme a vontade de Deus? Porque ele sabia que a vontade do Pai é o quê? Boa, perfeita e agradável. Depois de uma grande luta vem o quê? A vitória, a bonança. Muitos se desesperam quando chegam os dramas da vida. Quando pisam o lagar da dor, outros tentam até fugir. Outros, amargurados, cerram os punhos em revolta contra Deus, como a mulher de Jó. Jesus caiu, sabe aonde? Sobre os seus joelhos. E ele fez o quê? Orou. E na oração ele prevaleceu. Ele orou 3 vezes, sempre focando o mesmo aspecto. Ore, 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 vigie até ver a solução do teu problema. E cale a boca, não se lamente. Não murmure contra Deus, porque vai voltar para o final da fila. Jesus caiu sobre os seus joelhos e orou. Na oração ele prevaleceu. Ele suou o quê? O que foi que Jesus suou? Sangue. Sangue. Ele queria tanto aquela intimidade com o Pai, mas ele queria tanto que ele suou sangue. Faça como Jesus. Ore, ore, tranque-se no teu quarto, tranque-se no seu quarto e ore. Está com gemido de dor, grite até suar sangue. Ele fez isso. E ele suou sangue não para fugir da vontade de Deus, mas para fazer a vontade de Deus. Oração é buscar que a vontade do homem seja feita no céu. Você lança a sua oração, altar, trono, vai para o céu, mas desejar que a vontade de Deus seja feita na terra. Porque nem sempre a nossa vontade, ela é boa, porque quem vê todas essas coisas é o próprio Deus. Então Lucas, ele esclarece com a persistência de Jesus, que a persistência de Jesus era dupla. Ele orou não apenas 3 vezes, mas
mais intensamente, a ponto de suar sangue. Eu não estou dizendo que você vai suar sangue, mas que você perseverar na oração, você vai sair daquele momento muito mais forte. A confiança, que é o grande galardão, não é? Então, Jesus orou e dizia, Abba, Pai. E esse termo aramaico significa papai. Ele denota o quê? Intimidade. Você tem intimidade com o teu pai. Quem tem pai, eu acho que aqui ninguém tem mais pai, uns têm, outros não, sabe que é intimidade com o pai, sabe o que é intimidade. Então nós temos um pai que está no céu, aguardando as nossas súplicas e confiança. Então lance sobre ele a tua ansiedade. Jesus não está orando a uma divindade distante, indiferente, mas ao seu Pai, e nós também. Ele é o quê? Deus é o quê? Onipotente. E também ele é amoroso. Ele olha para o nosso sofrimento. Tá bom? Mas o que isso tem a ver com o título da mensagem? Que Jesus está voltando. Prepare-se. Essa é uma maneira de você e eu nos preparar. Porque se você, por tudo que nós temos visto aí nesse mundo, se você não se preparar, porque Jesus está voltando, mais certo do que nunca, Jesus está voltando. E nós devemos o quê? Ter intimidade com o Pai, preparo, vida com Deus, joelho no chão. Jesus fez o quê? Caiu sobre os seus joelhos. Ele é o nosso exemplo. Ele caiu sobre os seus joelhos e falou, vamos embora, vamos embora, vamos embora, porque é chegada a hora do Filho do Homem. Ele falou assim, eu vou ter que enfrentar. E Jesus enfrentou. Sabe por que ele enfrentou? Porque ele estava aguardando ele uma grande promessa. Ele ia sentar o quê? À direita do Pai. Ele estaria conosco aonde? Em regiões celestiais. A palavra diz que Jesus venceu a morte. Então, qual é o nosso trabalho? Vencer as situações. Entende? Vencer a morte. Vencer para poder entrar na mansão celestial. Jesus enfrentou e Jesus está sentado à destra de Deus. Agora é a nossa vez. É a nossa vez de treinar uma vida com Ele de oração e vigilância. Para quê? Para entrar nas mansões celestiais. Para ter a vida eterna, para ser parecido com Jesus, para ter essa obediência que nós nunca vimos em lugar nenhum, a não ser na pessoa de Jesus. Então ele chama os filhos para um exercício, para entrar na glória transformados, em frente às situações. Enfrentem as situações, no nome de Jesus. Vai para o teu quarto, ore, esteja aqui às quarta-feiras, no plantão de oração, dobre o teu joelho, clame, bata na porta, insista, enfrente o teu problema, você vai vencer, você vai ser transformado de glória em glória. A palavra de Deus diz que nós somos transformados de glória em glória, até ter dia perfeito. Que dia perfeito é esse? Estar na glória com Jesus. Não é dia perfeito aqui não, irmãos. Porque esse lugar aqui é um mundo caído. É um dia perfeito na glória. E ele, Jesus, é o nosso maior exemplo. Ele preparou o caminho para quê? Está à destra do Pai. Está sentado conosco porque ele nos resgatou. Ele tinha promessa.
Ele tinha promessa, nós temos a promessa de um dia estar com o nosso Pai nas mansões celestiais, mas para isso você precisa ter uma vida exercitada no Senhor, exercitada de intimidade. Cristo em nós, a esperança da glória. Os problemas vão aparecer, as circunstâncias vão aparecer, os desafios vão aparecer, as dificuldades vão aparecer, as injúrias vão aparecer, as injustiças vão aparecer. Vença tudo no nome de Jesus. Seja corajoso, tenha coragem. Saia fortalecido dos seus joelhos. Sabe aquele momento que você ora e busca intimidade? Porque Jesus orou, ainda falou para os discípulos dele: ora, vigia e ora. E voltou Jesus para lá, para orar a mesmíssima coisa que ele já tinha orado. E ele voltou lá, os discípulos todos dormindo. Por que dormia, gente? Porque não tinha intimidade com o Pai. Não tinham oração, vida de oração. Aí, você está propício a abrir tua boca e falar, como ultimamente eu tenho ouvido isso, hein? Dá um desespero quando eu ouço isso, minha vontade de bater com o telefone na cara, sabe? Botar lá, desligar. Porque, eu mesmo falei, o que Deus quer comigo? Nossa, a divindade... papai, simples mortal, abrindo a boca para falar besteira. Eu ouvi isso essa semana de novo. O que Deus quer comigo? Pergunte a Ele. Pergunte a Ele que Ele vai falar. Ele quer que você se converta de verdade. Quer que você confie nele de verdade. Quer que você busque ele de verdade, quer intimidade com você de verdade, quer que dentro de você saia uma confiança inabalável no meio das tempestades do deserto, da tempestade de areia do deserto, do fogo estranho, das línguas caluniadoras, do problema familiar, do problema de família, de financeiro, de porta que ainda não se abriu. Irmãos, de pessoas que é nossa, são gente nossa, mesmo DNA, que ainda não se converteram. É isso que nós temos que lutar. Nós temos que buscar a Deus. Nós temos que confiar em Deus. Viu o que Tiago falou? Tem alguém entre vós sofrendo? Faça a oração. E a palavra de Deus é mentirosa? Então, seja mentiroso todo homem e verdadeiro Deus. Então, depois de todas estas coisas, temos que ter um relacionamento íntimo e bem estreito com o nosso Pai. Depois de orar 3 vezes e mais intensamente pelo mesmo assunto, Jesus se apropriou-se da vitória. Sabe quando você ora e sai certo que Jesus te deu a vitória? Sai confiante, fortalecido. Ele, Jesus, encontrou paz para o seu coração e está pronto a enfrentar a prisão, os açoites, o escárnio e a morte. Ele tinha promessa. Nós não cantamos ainda há pouco o Deus da promessa? Ele é homem para mentir? Ele te prometeu, ele não vai fazer? Ele estava preparado para o confronto. Então, quando oramos, Deus nos prepara na oração. Jesus vai em direção à cruz, com firme resolução, e ele beberá o cálice e sofrerá o horror que temeu no Getsêmani. Ele vai sofrer todas essas coisas. Ele sofreu tudo. Então essa é a vontade do Pai. E fazer a vontade de Deus é um compromisso
Olhe, meus irmãos, fazer a vontade de Deus é um compromisso inegociável. Inegociável. Pastora, tem ali um político, ele quer subir aí no púlpito, dar uma palavrinha aí para a igreja. O púlpito é inegociável. Inegociável. Não tem partido político nesse púlpito. É inegociável. Os discípulos de Jesus não oraram e nem vigiaram. E por isso o que aconteceu? Dormiram. Os seus olhos estavam pesados de sono, porque o coração estava, de que forma? Vazio de oração. Vazio de oração. Porque não oraram, caíram em tentação e fugiram. Você vê? Lembra que a palavra de Deus diz que Jesus ficou o quê? Sozinho. Todos eles fugiram. Todos. Qual é a tendência do ser humano na hora da situação? Fugir. Fugir. Sem oração, a tristeza nos domina. Sem oração, agiremos na força da carne. Porque o espírito está pronto e a carne é fraca. Pedro, aquele que acabara de se apresentar para o martírio, não possui nem mesmo a força de manter os olhos abertos. Pedro disse, pelo Senhor eu morro. Morreu nada. Só depois que ele se converteu. Pedro teve vários degraus. Ele fez a justiça própria, o sono, a fuga e a negação. Falta de oração faz com que você negue a Jesus. Falta de oração faz com que você tenha princípios, sabe, mundanos. Uma coisa é eu ser um pastor aqui nesse altar. Fora do altar eu sou um homem, eu sou um empresário e tenho que ganhar vantagem em tudo. Nós precisamos dessa vida de comunhão com Deus. Mas nós precisamos com urgência. Porque Ele está voltando, isso é um preparo para a nossa subida. Jesus fez isso. Ele se preparou no Getsemane para encarar a cruz, porque ele sabia que na cruz ele tinha vitória depois de todos os tormentos. Ele venceu a morte, irmãos. E nós venceremos também. Nós não entraremos na glória de qualquer maneira. Aliás, que nem sei se entra de qualquer maneira. Eu sei daquilo que Deus me dá para pregar. E tomo isso como estilo de vida. E eu gostaria muito e faço votos que a igreja tome isso como estilo de vida. Que ser cristão de qualquer maneira não dá. Você tem que se preparar para o retorno de Cristo. Ele vai dizer assim, meu Deus, nem te conheço. Algum dia você falou comigo? Algum dia você se dobrou? Caiu sobre os teus joelhos ou deu os seus jeitinhos? Não te conheço. E aí, você vai preferir ser qual virgem? As 5 prudente ou as 5 desesperadas, inércias, que no último momento quiseram encher as suas botijas de azeite? Suas lamparinas. Aí não vai dar mais tempo. Sem oração, a tristeza domina nossa vida. Nós devemos orar e vigiar, irmãos. Vigiar e orar. Então, aqueles que conhecem suas próprias fraquezas e conhecem a necessidade de orar e vigiar,
são aqueles que são fortalecidos para não cair. Vida de oração te impede de cair. Porque você vai vigiar, você conhece a tua fraqueza. Você conhece. Eu conheço a minha, você conhece a sua. E só podemos vencê-la através de uma vida de oração e de vigilância. Então, isso nos fortalece a não cair em tentação e triunfar em tempos de angústia. Jesus entrou cheio de pavor e angustiado no jardim de Getsêmani. De que forma ele saiu? Consolado. A oração tríplice e insistente de Jesus trouxe-lhe paz depois da grande tempestade. Quando você se dobra de joelho ou vai num momento assim de oração, você sai com a convicção, com paz no coração. Deus ouviu a sua súplica. Então Jesus levanta-se da oração sem pavor, sem tristeza, sem angústia. Ele, a partir de agora, a partir daquele momento que ele sai do Getsêmani, ele caminha para a cruz como um rei caminha para a coroação. É naquela prova é que ele vai ser exaltado. Desceu, tomou a chave da morte e do inferno. E resgatou os seus filhos. Ele triunfou de joelhos. E de joelhos no Getsêmani. E está pronto a enfrentar os inimigos e a morrer vicariamente na cruz. Confiante que triunfará sobre a morte e ressuscitará. Quando você e eu nos dobramos sobre nossos joelhos, nós triunfamos sobre a morte. Nós triunfamos naquele momento e assim como Jesus ressuscitou, nós saímos com a nossa força renovada em Cristo Jesus, sabendo que Ele nos curou, nos abençoou, supriu as nossas necessidades. Isso é preparo para a vinda do Senhor. Jesus fez isso para entrar na glória e assentar ao lado do Pai. A oração é a fonte da consolação. E através da oração derramamos nossa alma diante de Deus. Por intermédio da oração nós temos intimidade com Deus. Quando estamos na presença daquele que governa os céus e a terra. Irmãos, quando nós oramos, nós ficamos na presença daquele que governa os céus e a terra e temos a consciência de que Ele é o nosso Pai. Nossos temores se vão e paz enche a nossa alma. Você pode estar com um largo desafio. Como eu vou pagar? Vai. Caia sobre os seus joelhos. Solicite a presença do Senhor. Bata na porta dele. Confie. Porque vem grande aguaceiro de bênção sobre a tua vida. E a sua vida vai ficar intimamente ligada com o Criador. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Nós temos a consciência de que Ele é o nosso Pai. Nossos temores se vão. Paz enche a nossa alma. Jesus está voltando. Ele deixou o seu exemplo de perseverança e obediência. Somos seus filhos. Somos os seus filhos. Marcos 13, 33 ao 37, fala assim: estais, pois, atentos e vigiai, porquanto não cabe a vós saber quando será este tempo. É como um homem que viaja para outro país e deixando a sua casa,
encarrega cada um dos seus servos as suas tarefas e ordena ao porteiro que faça o quê? Vigia. Vigiai, pois uma vez que não sabeis quando regressará o dono da casa. Se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo, ou mesmo ao raiar do dia. E vindo repentinamente, que não nos surpreenda e a entregues ao sono. O que vos tenho dito, proclama a todos. Vigiai. Vigiai, meus irmãos. Jesus contou essa parábola do homem que saiu da casa e deu ordens e obrigações aos seus servos e ordem ao porteiro para vigiar. Então quer dizer que existe uma ordem do Senhor, né? Para a gente poder ir para a glória enquanto aguardamos o retorno dele. Ele diz que o porteiro deve vigiar porque não sabe se o seu senhor vem na primeira, na segunda, na terceira ou quarta vigília da noite. Achar o porteiro dormindo seria um sinal de negligência e despreparo. Quando Jesus voltar, os homens vão estar desatentos, como a geração diluviana. Vão estar entregues aos seus próprios interesses, sem se aperceberem da hora. Comer, beber, casar, dar-se em casamento não são coisas ruins, mas fazem parte da rotina da vida. Contudo, viver a vida sem se aperceber que Jesus está prestes a voltar é viver como a geração diluviana. Quando o dilúvio chegou, pegou todos de surpresa. Noé pregou a longo tempo e não adiantou. Só a família de Noé entrou e a bicharada. Muitos hoje estão comprando, vendendo, casando, viajando, descansando, jogando, brincando, pecando. E esses vão continuar vivendo despercebidamente até o dia em que Jesus virá. Então será tarde demais. Mas quando os homens estiverem tão envolvidos em coisas boas para si, a ponto de esquecerem de Deus, estarão então maduros para o juízo. Tem gente aí, irmãos, que já tem tudo e não precisa mais de nada, mas não tem uma vida de joelhos dobrados, cair por cima dos seus joelhos, de submissão, de humildade diante do Pai. Adolf Pohl diz que, por não saberem qual é o dia, em consequência, eles precisam estar alerta todos os dias. Se não seria só colocar o despertador e ir dormir. Nós não sabemos quando será o dia. Cabe a nós vigiar e orar. Esse é o preparo da igreja. A palavra de ordem de Jesus é vigiai. A vigília aqui não tem o sentido de ficar esperando meio adormecido na sala de espera. No versículo 34, Jesus já deixou como obrigação trabalho, caracterizando-a como função muito ativa e cheia de responsabilidade. Olha o 34. É como um homem que viaja para outro país e, deixando a sua casa, encarrega
cada um dos seus servos as suas tarefas, trabalho, e ordena ao porteiro para que vigie. Nós temos que trabalhar em oração, em vida com Deus, momentos com Deus. Ah, mas vem cá, a senhora vai ficar muito tempo orando, interessa. Não interessa. Interessa não. Nós vamos orar quanto tempo for preciso. Eu não tenho 5 minutos, depois mais 10 minutos. E quando você vê, você vai. Irmãos, quando eu fiz esse esboço aqui, eu fui compreender esse grande sacrifício de Cristo. Ele foi para o Getsêmani orar para se preparar para ir para a cruz. Em obediência, ele falou para os discípulos, vigia. Vigia, porque no momento da crucificação, você vai fugir. E não deu outro. Então, nós devemos vigiar com uma vida de oração, de tarefa espiritual, para que estejamos prontos para ir para a glória. Ou você não quer ir para a glória? Acredito que sim. Então, esse dia será como a chegada de um ladrão. Jesus vem de surpresa, sem aviso prévio. É preciso vigiar, é preciso orar. Olha que aquela geração do dilúvio, ela não quis saber. Então, se Jesus está mostrando no Novo Testamento, que a geração diluviana não obedeceu, não teve vida de oração, não teve vida de conserto, não vigiou, ele está dizendo o mesmo para nós. Ele falou, olha lá, o dilúvio pegou. Então ele morreu, ele ressuscitou, ele desceu ao abismo, ele pregou para aqueles espíritos em prisões, mas dessa vez não terá mais isso. Porque ele agora vai vir em forma de juízo. Ele não virá mais como amor, ele virá como juiz. Então comece a consertar a tua vida com Deus. É difícil, depois acostuma. Você vai ver que é fácil. Você vai ver que vida de oração e vigilância é uma delícia. Você vê coisas espirituais. Você tem comunhão com o Pai. Você enfrenta a madrugada que vai sair para trabalhar. Você encara as circunstâncias. Você encara o desemprego. Você encara a dor que você sente. Você encara tudo. Mas com uma vida de vigilância, de oração. É preciso estar preparados. Nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Nós precisamos viver apercebidos. Aqueles que andam em trevas serão apanhados de surpresa. Aqueles que andam em trevas serão apanhados de surpresas porque dormem, cochilam, não vigiam. A carne é fraca e te tende a levar para o abismo. Nós, porém, somos filhos da luz. Então sejamos as 5 noivas prudentes, com as vasilhas, com as lamparinas cheias de azeite. Quer dizer, o que quer dizer essa lamparina cheia de azeite? É andar na presença de Deus. Elas vigiaram o tempo todo aguardando o mestre. Jesus falou, não adianta ir atrás dele, ir lá para o porteiro, bater para entrar. Ele vai dizer, eu nunca vi você tendo relacionamento comigo. Nunca vi. Dizia que era crente. Botava a Bíblia debaixo do braço.
mas vivia uma vida dissoluta. Vamos vigiar e orando em todo tempo, para quando ouvirmos, o noivo está chegando. Então, você e eu estejamos com as nossas lamparinas cheias. E nós devemos viver em santa expectativa da segunda vinda de Cristo, porque ele virá. Está prestes a vir, orando sempre e vigiando. E a nossa oração deve ser: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Amém? Assim disse o Senhor, para a glória de Deus. Senhor, nós ouvimos a tua voz, a tua palavra, Pai, a sua exortação a orar e a vigiar. Daqui para frente, Senhor, estejamos, Senhor, unidos, enlaçados no teu espírito, a uma vida de oração, a uma vida de vigilância, a uma vida de comunhão constante e perseverante contigo. Continua nos ensinando, Paizinho, que nós não sejamos mais desatentos, desapercebidos, mas sejamos noivas prudentes, com as nossas lamparinas cheias. Andemos como Noé. Noé andou com Deus. Deus andava com Noé. Então que sejamos assim, Senhor, andando na tua presença. Fica conosco, Pai. Ajuda-nos nessa caminhada, porque haverá muitas distrações, mas o Senhor é fiel para cumprir o que prometera, para nos despertar e nos dizer: não é por aí, é por aqui. E nós dependemos de ti, Senhor. Nós te adoramos em espírito e verdade. Então, Senhor, que sejamos essas noivas prudentes, exalando o bom perfume de Cristo, entrando na glória e sentar, Senhor, do teu lado, na mesa que vamos comemorar as bodas do Cordeiro. Louvado seja o teu nome. Dai-nos uma semana de vitória, na certeza inabalável, Pai, que tu nos ouve em todo tempo, em o nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo estejam com todos nós. E a igreja que vive em oração e vigiando, diga amém. Amém e amém, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.